Nós já estamos de volta com o Oeste Sem Filtro, repercutindo esse dia de interrogatórios na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ainda no depoimento dessa tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter pressionado em 2022 o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que as Forças Armadas elaborassem um relatório contra as urnas eletrônicas. As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Era o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o Comando da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível. E que se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado que atendeu, no meu entender, a todos nós. Bolsonaro também foi questionado sobre os protestos para contestar o resultado das eleições. Uma tuitada às 9h07 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos. Tá aí, Adalberto Piotto. Ele repudiou, negou qualquer intenção de dar golpe de Estado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua avaliação. Num tribunal técnico, o dia hoje foi terrível para a acusação. Não conseguiu avançar em absolutamente nada. Ao contrário, foi exposta na fragilidade do que juntou nos autos, ou seja, no processo, para tentar incriminar todos esses réus que foram ouvidos hoje. O dia foi terrível para a acusação, num tribunal técnico. Agora, julgamento político é outra coisa. Espera-se que não seja um julgamento político. A gente ainda está, digamos, neste momento de ouvir. Ouvimos já as testemunhas e agora foram ouvidos os réus. O ministro Alexandre de Moraes chegou, inclusive, a dizer que já permitiu, ele revogou a medida dele, que os réus não poderiam ter contato entre si, podem eventualmente voltar a conversar. Mas ele não revogou a prisão do general Braga Neto. Qual é a razão para não fazer isso agora? Ele acabou de ser ouvido, ele está neste núcleo. Qual o sentido dele continuar preso? Nós estamos falando de privação de liberdade. Todos os argumentos aí, hoje, por exemplo, a questão do depoimento do Mauro Cid. Digamos que vieram, na verdade, o depoimento e as falas dele vieram daquelas delações todas. As delações foram 11. 11 delações. Onde é que cabem 11 delações em que vai e volta? Afirma e nega, depois volta a reafirmar, depois nega novamente. Que valor tem isso do ponto de vista jurídico? Nenhum. Mesmo assim, ele foi lá depor hoje. Tudo foi derrubado pelos outros depoimentos. Ele não apresentou nenhuma prova em conteste, nenhuma prova cabal, nenhuma prova robusta do que ele estava dizendo realmente aconteceu. Pelo contrário, todos os argumentos apresentados, depoimentos dos outros réus, derrubaram completamente, com muito mais tranquilidade, com muito mais naturalidade, o argumento do Mauro Cid. Nós vimos 2 pessoas, digamos, inseguras entre ontem e hoje. O tenente-coronel Mauro Cid e o procurador-geral da República, claudicantes na forma como expressam e como perguntam nas suas convicções. Todos os outros réus muito claros, muito objetivos, diretos, dando argumentos e detalhes de por que não participaram daquilo, de por que não fizeram aquilo. Ou seja, o depoimento do Mauro Cid foi derrubado. A minuta não para em pé. Os considerandos no máximo, mas não para em pé, não tem texto assinado, não tem nada. Aliás, o próprio Mauro Cid dizia que era um texto cheio de erros de português, enfim. Minuta é um negócio sério. E ainda assim é só um esboço de, por exemplo, um decreto. Nada disso. A reunião na casa do Braga Neto, que também era uma acusação do Mauro Cid, não aconteceu, não há nenhum argumento que sustente que aquilo serviu para alguma coisa, seja para o 8 de janeiro, seja para qualquer golpe em si, ou atentado contra autoridades. Não tem evidência, este é o ponto. Eu preciso de evidências claras, eu estou lidando com um julgamento que pode resultar na condenação de alguém. Não se condena sem provas cabais.
Não num julgamento técnico, não num tribunal técnico. É sempre bom a gente dizer segundo o direito brasileiro, segundo a lei brasileira. E a questão das urnas eletrônicas também. Tudo foi crítica, e crítica é permitido na democracia. Veja que em algum momento o procurador perguntou ao ex-presidente Jair Bolsonaro se jogar nas 4 linhas significava criticar o sistema eleitoral. Ué, claro que é. Até porque a democracia brasileira, a Constituição, permite crítica. E não é uma ofensa, você está criticando, sem colocar em dúvida. Por quê? E ao Estado cabe explicar que sobre aquilo não pairam dúvidas. O cidadão tem o direito de criticar, de desconfiar, é da natureza humana desconfiar. E ainda bem, porque isso nos trouxe até aqui, fez a humanidade avançar, porque obviamente quem defendia uma tese se viu forçado a demonstrar claramente, ou seja, desafiado. E no caso especificamente entre relação entre cidadão e Estado, o cidadão desconfia, o Estado vai lá e afirma e reconfirma. Porque nada foi atentado, nada foi criado de problema. Críticas são críticas, inclusive, do presidente da República. Até porque nenhuma medida concreta de, obviamente, não seguir o resultado proclamado pelo TSE foi tomada. Agora, críticas podem existir. Como é que você vai melhorar alguma coisa? E outra, o Brasil é um dos poucos países que usa uma urna como essa. E a comprovação impressa que ficaria guardada lá para uma eventual recontagem, no caso de alguma alegação, ficaria também em poder do TSE, que teria controle absoluto sobre tudo aquilo. Ou seja, nada. E sobre a questão dessa comissão da qual fez parte o Exército, ou fizeram parte as Forças Armadas, o Exército e as Forças Armadas têm o dever de defender o país. Além das guerras que todo mundo conhece, são guerras de avanço territorial, ou seja, que são coisas do século passado, hoje nós estamos muito longe de qualquer coisa parecida disso aqui na América do Sul, mas tem uma guerra que acontece no mundo inteiro e esse talvez seja o grande desafio do mundo hoje. É uma guerra cibernética. E claro que as Forças Armadas têm know-how, ou deveriam ter e precisam ser consultadas para defender o país. Fazer parte, obviamente, de algo que poderia, sim, não demonstrar claramente a vontade do eleitor nas urnas eletrônicas é uma tentativa ou uma ofensa ou uma medida de guerra cibernética. Daí elas fizeram um relatório mostrando eventuais deficiências ou não. Onde é que isso afronta o processo democrático brasileiro? Onde é que isso coloca em risco a democracia? Ao contrário, torna a democracia aperfeiçoada ou a provoca para ser mais perfeita, para ser mais próxima de uma segurança absoluta ou mais próximo disso que seja possível. Essa é a questão. Ou seja, hoje, resumindo mais uma vez, foi um dia péssimo para a acusação.